Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Que maravilha. Que coisa gloriosa Deus está fazendo em nosso meio nesta noite, uma vez mais, para a honra e glória do seu nome. Eu quero aproveitar que os irmãos estão em pé. Abre comigo a tua Bíblia. O Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo de número 5. Verso de número 35 e 36. Pastor Luiz, ele disse aqui desde o início do culto sobre a presença de Deus, sobre o convite de Deus a chegarmos a Ele, aquilo que Deus ele já está falando conosco, abrindo o nosso coração, e eu creio que Ele vai continuar. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nesta noite. Aleluias. Marcos, capítulo de número 5, verso 34 e 35. Quem encontrou, diga amém. Olha o que diz a palavra do Senhor. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que incomodas o mestre? Verso 36. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Nessa unção que o Espírito Santo já está derramando sobre a tua vida nesta noite, você pode ser profeta de Deus e olhar para o teu irmão, para a tua irmã que está ao teu lado e dizer para ele: não temas, crê somente. Fale, irmão, profetiza para ele, seja canal de Deus nessa noite. Não temas, crê somente. Amém? Toma o teu assento. Glórias a Deus. Há poucos meses atrás, pastor Jackson ministrou essa palavra numa terça-feira, não é, pastor Jackson? Com muita propriedade, graça, não é? E é uma palavra bastante conhecida da igreja, irmãos, a história deste homem chamado Jairo. E hoje, na parte da tarde, nós vamos buscar do Senhor uma direção para trazer algo para a igreja. E o Senhor falou fortemente ao meu coração acerca dessa palavra. Primeiro, porque ela fala sobre uma família. E aqui eu começo a dizer que a família, ela é o que nos norteia, não é? Quando os nossos filhos, eles estão enfermos, quando eles estão com algum problema, isso afeta a todos nós, nos atinge, né? Eu costumo falar que os nossos filhos sempre são os nossos bebês. Nós temos, eu e a irmã Cleonice, nós temos 2 bebês, um bebê de 35 anos, de 1,80 m, e uma bebê de 31 anos, nós temos 3 netos. Mas sempre os nossos filhos serão os nossos bebês. E Jairo, a Bíblia diz que ele era um dos principais da sinagoga. Mas um dia a adversidade, a prova, chegou até ele. Porque a prova, irmãos, ela não respeita hierarquia, ela não quer saber qual é a nossa posição, as nossas credenciais, ela não pede licença e ela entra, e ela chega. E quando chega na casa de Jairo, uma menina, sua filha, única filha de 12 anos de idade. Eu quero crer que aquilo abalou a Jairo, porque nós que temos filho pequeno, quando eles estão em idade de criança pequeno, nós sabemos que eles correm para um lado, correm para o outro, e é aquela coisa maravilhosa, não é?
Mas naquele dia Jairo, ele notou que alguma coisa estava errado, porque a sua filha não estava bem, pastor Ricardo. E ele então, eu quero conjecturar que ele vai conversar com a sua esposa e diz: olha, essa menina não está bem, é algo sério. Quem sabe Jairo, ele diz: olha, eu preciso ir falar com Jesus. Porque, irmãos, existem algumas situações na nossa vida que Deus ele permite, mas que é para que eu e você nos achegamos mais perto e mais próximo de Jesus. Se está acontecendo algo na tua vida, entenda. Se o vento ele está soprando, se o mar ele está revolto, se as portas elas insistem em não abrir, está aqui nesta noite aquele, aleluia, que acalma o vento, que repreende o mar e que diz na sua palavra: eu sou a porta. Ele se apresenta. Deus está aqui na pessoa bendita do Espírito Santo. Então eu quero te dizer, o Jesus, ele é maravilhoso. O Jairo, ele fala com a sua esposa: olha, ela não está bem, eu preciso falar com Jesus. Mas a mulher de Jairo, a Bíblia não diz, irmãos, mas ela pode querer lembrar Jairo da sua posição. Jairo, olha quem você é. Um dos principais da sinagoga. Olha a sua patente. E esse homem chamado Jesus, pastor Luiz, ela poderia dizer: eu tenho ouvido falar que ele tem andado com pecador. Ele tem se assentado com pessoas que de repente, se você for visto com ele, você pode ser mal falado. Jesus pode ter respondido para ela: eu tenho ouvido falar tudo isso, mas também eu tenho ouvido falar que este Jesus, ele tem dado vista aos cegos, que ele tem curado aleijado e ele tem ressuscitado mortos, e é este Jesus que eu estou indo ao encontro dele para resolver o nosso problema. Que Jesus você veio buscar aqui nesta noite? É o Jesus do milagre? Jesus já está na casa. Aleluia. E a Bíblia diz que Jairo, ele vai em busca do seu milagre. E o interessante é que Jesus está voltando de Gadara, das 10 cidades, a cidade de Decápolis, aonde ele tinha sido expulso da cidade, porque ele havia curado, libertado um homem que era escravo de Satanás. Mas aquela cidade, irmãos, ainda não estava preparada para ver os milagres de Jesus. E às vezes tem pessoas que ainda não estão preparadas para ver aquilo que Jesus é capaz de fazer. E eles expulsam Jesus, e a Bíblia diz que Jesus, ele atravessa o lago de Genezaré e atraca do barco lá em Cafarnaum. E uma grande multidão está ali. E quem é que chega? Chega Jairo. E a Bíblia diz que no mesmo instante, pastor Antônio, que Jairo, ele avista Jesus. Ele se joga aos pés de Jesus para adorá-lo. Ele se prostra aos pés de Jesus, não querendo saber de quem estava ali, o que iriam falar dele, o que iriam pensar dele. Não, porque Jairo tinha uma necessidade. Cada um sabe da sua necessidade. Quando nós temos necessidade, meu irmão, aleluia, o nosso lugar preferido precisa ser os pés de Jesus. Ele se lança. E para um judeu, se lançar aos pés de alguém não era de qualquer forma, porque somente o escravo se prostrava diante de alguém. Ali Jairo estava se declarando para Jesus a sua servidão, a sua necessidade, mostrando quem era a posição de Jairo e quem era Jesus. Ele disse: Senhor, eu preciso que o Senhor vá comigo até a minha casa, porque a minha filha está enferma. Alguns textos vão dizer, está moribunda, e eu preciso que o Senhor ore por ela, para que ela sare e viva.
Sabe o que é lindo de Jesus? É que no mesmo instante que Jairo ele vem e pede para Jesus ir com ele, Jesus ele vai. Ei, não saia deste culto nesta noite sem convidar Jesus para ir contigo. Não importa a tua necessidade, não importa o que é que você está passando, mas se eu fosse você, eu não sairia desta reunião, deste culto, desta casa de oração, sem convidar Jesus para ir contigo. Ah, pastor, mas será que Jesus ele vai comigo? Jesus ele não pergunta para Jairo aonde que Jairo congregava. Não pergunta para Jairo qual era o seu cargo, a sua função, quem era Jairo. Jesus simplesmente, irmãos, depois de ser expulso de uma cidade, ele vai com Jairo para atender uma necessidade. E vai. E a Bíblia diz que a multidão vai com eles. E a palavra do Senhor diz que naquela cidade tinha uma mulher que há 12 anos estava padecendo por um mal, por um fluxo de sangue, por uma hemorragia que um dia a tirou do convívio da sua família, da sua casa, e a colocou num lugar onde que nós chamamos de arraial das impuras, porque, segundo Levítico, capítulo de número 15, toda mulher que tivesse passando por esse período menstrual, ela tinha que se ausentar do seu convívio familiar, dos seus amigos, da sua parentela, ir para um lugar e ficar lá isolada até que passasse esse período, para que depois se apresentasse ao sacerdote, para que ele examinasse e dissesse: você está habilitada, apta para retornar para o convívio familiar. Mas isso não aconteceu com ela. Durante 12 anos, aquela mulher era enxergada como alguém impossibilitada de tocar em alguém. Porque se ela tocasse em alguém, qualquer coisa que ela tocasse se tornaria impura. Então ela não podia sair daquele lugar. Com pena de que se ela saísse, se expôsse, se ela estivesse no meio das pessoas, ela poderia ser apedrejada. 12 anos. Imagine só o seu estado físico. O seu ventre, que era para ser um jardim florido, se tornou num deserto de morte. Fraca, raquítica, anêmica, impossibilitada de qualquer coisa. Olhando para a sua realidade, ela não conseguia ver, irmãos, uma possibilidade de poder sair daquele lugar. Porque a Bíblia diz que todos os seus recursos ela havia gastado para que, com os médicos, para que pudesse achar uma cura, uma solução, mas ela não conseguiu. Pelos seus meios, pelos médicos, pela medicina, ela estava sendo condenada. Não era o desejo do seu coração permanecer ali. Não era a sua vontade de ficar naquele lugar. Mas a Bíblia diz que um dia ela ouviu falar de Jesus. Alguém ousou pregar para ela. Ei, deixa eu dizer algo para você nesta noite. Não pare de pregar Jesus. Não deixe de anunciar Jesus. Mas pastor, já está perdido nas drogas. Pregue para ele, prega para ela. Mas já foi embora há tanto tempo. Pregue, fale de Jesus. Aleluia. Porque Jesus, segundo a tua Bíblia, a minha Bíblia, na carta aos Hebreus, diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Ele não mudou, Ele tem ainda todo o poder nos céus e na terra. Aquela mulher, ela ouve falar de Jesus e uma graça começou a trabalhar no seu interior, algo começou a encher o seu coração, que ela disse: eu vou. E se eu tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curada. Olha, irmão, para quem estava sofrendo há 12 anos, para quem já havia gasto
todas as suas economias nos médicos e nada pôde ajudá-la. Agora a fé que entrou no seu coração porque alguém falou de Jesus foi a causa de que ela pudesse achar ainda uma esperança. Sabe o que é o mais interessante? É que ela diz: eu vou e eu vou tocar na orla. Aonde que era a orla do vestido? Era lá embaixo, lá nos pés. E para fazer isso, ela não ia fazer, não conseguiria fazer de pé. Ela teria que se abaixar, ela teria que se prostrar. Aleluia. Então a primeira coisa que eu aprendo, irmãos, que na minha e na tua necessidade, nós precisamos nos humilhar e nos prostrar diante da majestade santa de Jesus. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que ela sabia que se ela tocasse na pessoa de Jesus, Jesus se tornaria imundo, porque a sua condição, segundo a lei, assim o dizia. Então ela disse: eu quero resolver sim o meu problema, mas eu não quero causar problema para outro. Porque às vezes, irmãos, nós olhamos para as nossas necessidades, para os nossos problemas e queremos resolvê-los, mas não nos importamos a que custo. E ela disse: não, eu quero resolver, eu quero ser curada, mas não causar problema, pastor Luiz, para alguém. Então ela sai na sua trajetória. Ela sai em busca do seu milagre. Mas a Bíblia diz que a multidão havia seguido Jesus para ir em direção à casa de Jairo. E agora? Será que a multidão, ela tem impedido o teu milagre? Eu saí, mas a multidão era tanta e eu vou voltar para trás. Eu tentei. Eu até comecei a caminhada. Ei, Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer que não é momento de você parar por causa da multidão. Não deixe que nada fique entre você e Jesus ao ponto de interromper o teu milagre. Não deixe, irmão, não permita, irmã, que nada impeça que você viva ainda nesta noite um milagre da parte de Deus sobre a tua vida. Aquela mulher, ela sabia da sua situação, mas ela não deixa que a multidão o atrapalhe. E o bem certo e verdade é que Jesus, ele sabia que aquela mulher estava por ali sendo Deus, sim ou não? Sabia. E ele poderia dizer para os discípulos: olha, alguém está chegando aí, que está sofrendo há 12 anos, e precisa de um milagre, então abre o corredor e deixe que ela chegue até a mim. Jesus poderia fazer isso, sim ou não? Poderia. Por que ele não fez? Jesus, será que o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Será que o Senhor não está vendo a minha luta, a minha aflição, a minha angústia? E eu quero chegar e tocar no Senhor, mas tem uma multidão que está impedindo que eu receba o meu milagre. Jesus quer ver até onde eu e você somos capazes de irmos em busca do nosso milagre. Eu quero pregar para mim, pastor Júnior, nesta noite, porque às vezes nós somos desafiados, irmãos, e não entendemos e deixamos que algumas circunstâncias nos impeçam de chegar até Jesus, e nós ficamos dizendo: Jesus, será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não olha e não vê a minha necessidade? Deus, ele não se move pela minha e pela sua dor.
Deus, ele se move pela minha e a tua fé. A chave da minha e da tua vitória, irmãos, está na nossa entrega. Está na nossa confiança e principalmente na nossa resiliência. Daquilo que quer tentar nos parar e nos impedir de chegar até a Cristo, mas não consegue, porque uma fé foi gerada no nosso coração a ponto de nos tirar do arraial das impuras e ir até aonde Jesus está. E aquela mulher vai e toca em Jesus. Fez a parte dela. Qual que era a parte dela, pastor Jackson? Tocar. Qual que é a parte de Jesus? Curar. Fazer milagre. Eu e você estamos fazendo a nossa parte? Porque às vezes nós queremos receber o milagre. Às vezes nós queremos, como disse o pastor Júnior aqui, contar testemunhos dos milagres, mas cobramos de Deus a parte dele e não entramos com a nossa parte. Ela toca ao ponto de Jesus parar. Dá um pause. Interromper a sua jornada e caminhada. E olhar para os discípulos e dizer: alguém me tocou. Eu quero crer que os discípulos olham para Jesus e dizem: mestre, dá uma olhada na multidão aí. Com certeza muitas pessoas te tocaram. Mas Jesus diz: não, mas alguém me tocou diferente, pastor Jackson, porque eu senti que de mim saiu virtude. Agora deixa eu te perguntar, quantos daquela multidão que não precisavam de um milagre? Quantos daquela multidão que não necessitavam de uma cura, que estavam ali e não tocaram em Jesus? E por que que nada aconteceu? Por que que não foram capazes de tirar, extrair virtude de Jesus e acontecer como aconteceu com aquela mulher? Sabe por quê? Eu vou te contar. Porque aquela mulher, quando ela estava na prova, quando ela estava na situação que se encontrava, e olhava para ela e podia ver que de si mesmo ela não tinha condições de reverter aquele quadro, ela disse no seu coração: eu vou. E se eu tocar, aleluia, o milagre começou aonde ela estava. Eu não sei quem vai cantar, eu não sei quem vai pregar, mas eu sei de uma coisa: Jesus vai estar lá, e se Jesus estiver, é o suficiente. Eu estou indo em busca do meu milagre, e se eu tocar, é nesta noite que eu vou ser curado, é nesta noite que eu vou ser curada. Ela sai em busca do milagre e ela recebe o seu milagre. Arabaçui canta labaxai. Aleluia, estou sentindo uma graça de Deus nessa noite, irmãos. Aleluia. Ai, xarabe, anagasui, deflai, arabas. Aleluia. Jesus, ele não mudou, ele é o mesmo. Ele pode te curar nesta noite, ele pode reverter o teu quadro nesta noite, ele pode fazer o sobrenatural nesta noite, mas deixa eu dizer para você uma coisa: não adianta só fazer parte da multidão. Aleluia. Você e eu, nós precisamos, irmãos, aleluia, ir além e tocar em Jesus de uma forma diferente. Aí Jesus para e diz, e aquela mulher, ela ouve, e a Bíblia diz que ela, temendo e tremendo,
ela chega para Jesus e diz: Senhor, fui eu que te toquei. Jesus, ele é lindo e maravilhoso, irmãos, ele sabe a minha e a tua necessidade. Porque ele olha para ela, olha isso aqui, ó, verso de número 34 do capítulo 5. Ele olha para ela e diz assim: filha. Há 12 anos ela não escutava essa palavra filha. Há 12 anos ela ouvia impura, não pode, impossibilitada, mas nesta hora, Jesus olha para ela e fala: filha. Jesus estava, irmãos, devolvendo a autoestima daquela mulher. E ele vai: a tua fé te salvou. Falando da condição da sua alma. Ela foi para receber uma cura. Jesus então já lança uma palavra para ela que vai além, muito além do aquilo que ela poderia buscar. A tua fé te salvou. Terceira coisa, ele diz para ela: vai em paz. 12 anos, irmãos, naquela situação. E ela encontra o príncipe da paz, que traz paz para ela. E aí, por último, ele diz: ser curada deste mal. Aí ele cura o seu corpo físico, ela já estava curada, na verdade. E Jairo preocupado. Oh, Jesus, vamos, Jesus, e a minha filha? Jesus, o Senhor se esqueceu que eu fui te buscar, te convidar? Ei. Quantas vezes, irmãos, nós temos a síndrome de Jairo? Que síndrome é essa? Que nós oramos, fazemos campanha, clamamos, buscamos do Senhor um milagre, mas na caminhada, na trajetória, vem alguém e é curado na nossa frente. Vem alguém e toma posse do milagre, e aí a gente fica: Jesus, e eu? Senhor, não esquece de mim, estou aqui. Jesus disse para Jarei: fica tranquilo que eu ainda estou indo em direção ao teu milagre. Eu quero falar para alguém aqui nesta noite: acalma o teu coração. Jesus não se esqueceu de você. Está indo de encontro ao teu milagre. Eu quero lançar uma palavra profética sobre a tua vida. Você será alvo dos milagres de Jesus lá no teu lar, lá no teu trabalho, no teu corpo físico, e o nome dele vai ser glorificado para isso. Aí quando eles estão chegando perto da casa de Jairo, entenda uma coisa, irmãos, que toda vez que nós estivermos próximos de receber o nosso milagre, de conquistar tudo aquilo para o qual nós estamos buscando da parte do Senhor, haverão levantes, lutas, tentarão impedir de que eu e você recebamos os nossos milagres. Porque daí nós chegamos no texto que nós acabamos de ler, no início dessa mensagem. Estando ele andando, falando, chegaram alguns dos principais da casa de Jairo, dizendo: Jairo, não incomodes mais o mestre. A tua filha morreu. Mas aí Jesus, mais do que depressa, a Bíblia diz: mas tendo Jesus ouvido estas palavras, antes que aquela palavra entrasse no coração de Jairo e começasse a produzir algo negativo, ele diz: não temas, creia somente. Foi o que você profetizou para o teu irmão aí do teu lado. Você talvez não sabe o que ele está passando. Você talvez não sabe o que ela passou nessa semana e quão difícil foi para reunir forças para chegar aqui nesta noite.
Mas aí você foi boca de Deus dizendo para ele, para ela: não temas, crê somente. Aleluia. Jesus ainda tem palavra de ânimo para as nossas vidas. E eles vão para a casa de Jairo. Para isso, Jairo foi buscar. E quando eles chegam até a casa de Jairo, a Bíblia diz que tinha uma multidão lá. E eles estavam chorando, pranteando, porque a menina estava morta. Mas ali estava chegando o dono da vida. E ele diz para eles: a menina não está morta, mas dorme. Aí, irmãos, aquelas pessoas que estavam ali, elas riram de Jesus. E diz: não, ela está morta, nós vimos, ela morreu. O que Jesus faz? Pega os incrédulos e os despede. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Porta para dentro é somente aqueles que creem em milagre. Quem não crê em milagre, o lugar é de porta para fora. Porque aqueles que estiverem aqui dentro verão milagre, verão aquilo que o Senhor vai fazer. Então ele pega aquelas pessoas que não criam e diz: vai para fora. Pega Pedro, Tiago e João. O pai e a mãe diz: vem comigo. Porque eu cheguei na casa. E quando eu estou na casa, o milagre acontece. Quantos creem aqui que Jesus na casa, o milagre acontece? Ele entra no quarto onde a menina estava. A filha de Jairo. Apenas 12 anos. 12 anos é muito tempo ou é pouco tempo? Pouco tempo. Agora a mulher do fluxo de sangue, pastor Max, 12 anos sofrendo, é muito tempo. Quando aquela menina nasceu, ela entrou nessa prova. Ei, sabe o que eu quero dizer para alguém aqui nesta noite, ou quem sabe, alguém que está assistindo ou vai assistir este culto através dessa live? O tempo da prova, ele vai passar. O tempo da prova vai passar. Tem data, dia e hora marcada. Deus te trouxe aqui para que você ouvisse esta palavra, que o tempo da prova tem hora, data marcada para passar. Aleluia. Jesus, ele chega no quarto. A filha de Jairo. O motivo da alegria de Jairo. A continuação da história de Jairo. Porque era filha única. Estava morta. Quem sabe eu estou pregando nesta noite para alguém que os teus sonhos, por algum motivo, morreram. Para alguém que acha que o seu ministério está morto. Que a família já acabou. Mas Deus nos trouxe aqui nesta noite para trazer uma palavra para o teu coração. E eu quero que você se coloque de pé comigo agora. Por gentileza.
E eu quero te pedir para que você faça um exercício na tua fé nesse momento. A menina está morta, mas Jesus está na casa. Quem sabe alguém disse para você que a tua empresa está falida, que as portas estão fechadas, que a tua família está destruída, que os teus sonhos acabaram, que a tua chamada ministerial está enterrada. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus está na casa. E você, nesse momento, você vai apresentar para Jesus qual é a tua necessidade. Ainda que aos teus olhos pareça impossível, ainda que a condição não seja favorável, mas eu quero te desafiar nesta noite a dizer: Senhor, eu quero ser o primeiro a dar o nome para o pastor Antônio, para o pastor Jackson, para contar o testemunho lá para a igreja ouvir que Jesus ainda faz milagre. Você tem coragem? Ah, mas o médico já disse que não tem mais jeito. Jairo, ele foi buscar Jesus, pastor Daniel, para curar sua filha de uma enfermidade, mas agora ela estava morta. Às vezes nós somos desafiados, irmãos, a buscar Jesus quando é algo que aos nossos olhos, na nossa mente, no nosso pensamento, no nosso conhecimento, intelecto, é possível. Aí nós nos animamos e vamos. Mas e quando é algo impossível? E quando é algo que ninguém pode fazer? Será que ainda a nossa fé, ela vai continuar a ser exercitada? Então é nesse momento que eu te convido a exercitar essa fé. Porque a Bíblia diz assim, que Jesus, olhando para a menina, disse: Talita cumi, a ti te digo, levanta e anda. No teu projeto, no teu sonho, no teu corpo físico, está sendo liberada uma palavra nesta noite. Te digo, levanta e anda. Deus está trazendo à existência algo que já morreu. Aí a Bíblia diz assim, que todos aqueles que estavam lá, porta fora, que não presenciaram o milagre ao vivo e a cores, terão que olhar e com grande espanto ver o que Jesus fez na vida da filha de Jairo. Deixa eu liberar a última palavra e já vamos encerrar. Vão olhar para você, não vão entender, mas não era ele que estava caído, mas não era ela que estava acamada, mas não era ele e ela que estava com a família destruída, estava naquela condição, a empresa falindo. Mas vão olhar para você com um olhar de grande espanto, porque o que está sendo derramado, o que está sendo liberado nesta noite sobre esta igreja, não é algo que vem do homem, mas é algo liberado do céu sobre a tua vida. Senhor Deus e Pai, nós ministramos a tua palavra. A minha parte, Jesus, é falar do milagre, porque eu creio num Deus que a parte dele é de fazer o milagre.
Então, Senhor, eu quero te pedir que nesta noite, aonde esta palavra encontrar guarida, vidas que tomaram posse dela, faz o milagre para a glória do teu nome. Alcança os que estão perto e os que estão longe. Trabalha na vida dos teus uma vez mais. E nós vamos ouvir testemunhos aqui daquilo que o Senhor já fez nesta noite, para a glória do teu nome. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer graças a Deus? Pastor Antônio, Deus abençoe os irmãos. Aleluia.